Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Pela graça de Deus, se Ele assim nos permitir, eu irei expor o capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 15. Nós temos caminhado verso a verso nesta carta. Hoje aprove ao Senhor que nós nos achegássemos a esta porção da palavra. Muito embora eu vá expor o verso 11 até o verso 15 do capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 8 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 2, verso 8 ao 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, Deus soberano, nós nos achegamos a Ti mais uma vez em oração, como já pedimos ao Senhor. Fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, use Teu servo, e tudo que for dito aqui, Senhor, esteja de acordo com a Tua palavra, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade prescrita, Senhor. Senhor Deus, nos exorte, nos console, quebrante os nossos corações para que nós possamos entender a riqueza que tem a Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Meus queridos, como eu já disse, nós iremos ver o verso 11 até o verso de número 15. Aqui tem um trecho maior, certamente, mas de forma didática e até mesmo pela extensão da passagem, pela riqueza que tem toda a palavra, nós veremos o verso 11 ao 15, onde fala dessa obra do Senhor Jesus. É óbvio que toda a Escritura aponta para a obra do Senhor Jesus. E ao ler esta porção das Escrituras, verso 11 ao 15, nós podemos nos lembrar de uma história que talvez alguns já tenham ouvido. É uma história fictícia, é uma daquelas histórias que se conta e não se sabe ao certo quem é o autor, mas é muito usada em algumas situações. Diz o seguinte: conta-se que um homem muito rico tinha uma vasta coleção de obras de arte, quadros caríssimos pintados por grandes mestres. Ele tinha apenas um filho, a quem amava profundamente. Durante uma guerra, seu filho foi para a fronte e acabou morrendo ao tentar salvar a vida de outros soldados. Algum tempo depois, um daqueles homens, a qual o filho daquele homem havia salvado, foi visitar aquele pai, foi até a casa dele. Ele levava consigo um presente simples, um retrato do filho, que ele mesmo havia pintado. O quadro não era tecnicamente perfeito, mas capturava a expressão viva do rapaz. O pai, emocionado, colocou o retrato em um lugar de honra, bem no centro da sua coleção de arte. Pouco tempo depois, o velho homem morreu. Um grande leilão foi organizado para vender toda a sua coleção. No dia do leilão, começou a venda. Curiosamente, o primeiro item a ser leiloado foi o retrato do filho. Os colecionadores, impacientes, pediram que pulassem o quadro sem valor e fosse diretamente para as obras valiosas. O leiloeiro, porém, explicou: por instruções do testamento, ninguém pode adquirir qualquer obra da coleção sem antes comprar o retrato do filho. Houve um grande silêncio.
Finalmente, o velho jardineiro, que amava o jovem rapaz e a sua família, juntou suas economias e deu um pequeno lance, sem concorrência, e levou o retrato. Então o leiloeiro anunciou: o leilão acabou. Quem comprou o retrato do filho leva toda a coleção. Assim como toda a coleção estava condicionada àquele retrato simples, todas as promessas, sombras e sinais do Antigo Testamento estavam condicionados e apontam para Cristo. Sem o Filho, nada mais tem o seu valor verdadeiro. Meus queridos, como nós já vimos em outros momentos, ali em Colossos haviam hereges, homens que ensinavam que, por exemplo, era necessário que se guardasse a lei cerimonial ainda. Era necessário que se fosse circuncidado o homem. Era necessário que se fizesse algumas dietas, se abstesse de alguns alimentos. Porque era isso exatamente o que a lei de Moisés apontava. E a lei de Moisés ainda estava em vigor, muito embora Cristo tivesse vindo. Cristo não era suficiente. E esse relato é justamente o que o pastor daquela igreja, Epáfras, leva até o apóstolo Paulo. Paulo está preso em Roma. Epáfras, que é o pastor daquela igreja que se reunia em Colossos, vai até o apóstolo Paulo, relata estes problemas, relata também algumas situações que surgiam, homens que se diziam detentores de um conhecimento superior, de uma verdade oculta, e que essa verdade era obtida através de anjos, porque os anjos são seres espirituais, nós somos carnais. E eles faziam essa dicotomia, essa divisão entre matéria e espírito. A matéria é algo má e o espírito é algo bom. Logo, se os anjos são seres espirituais, eles podem fazer essa ligação nossa com Deus. Nós não cremos nisso. Os nossos corpos, eles são santos e é por isso que nós precisamos nos santificar. Tanto o corpo quanto a nossa alma formam o nosso ser. E os nossos corpos, inclusive, serão ressuscitados naquele maravilhoso dia, à semelhança do próprio Cristo. Então, esse era o contexto em que nós vemos essas palavras. Paulo, então, escreve combatendo essas heresias, e essa carta é lida ali em Colossos como instruções diretas do apóstolo Paulo. E de forma mais próxima, que nós lemos nos versos anteriores, inclusive nessa porção que nós vemos do verso 8 até o verso de número 10, que Paulo exorta os colossenses a eles tomarem cuidado, cuidado contra aqueles falsos ensinos, para que eles não fossem enganados. E ele diz em seguida que em Cristo eles estavam aperfeiçoados, lá no verso de número 10. Ou seja, em Cristo vocês já são perfeitos. Vocês estão unidos a Cristo, e em Cristo vocês já estão aperfeiçoados, não é necessário mais nada. E ele também diz que aquele mesmo Cristo pregado era Deus, verso de número 9 do capítulo 2, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é o Deus homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E nós, seu corpo, a sua igreja, estamos unidos a ele e nele nós já estamos aperfeiçoados. Assim nós chegamos ao texto que será exposto, verso de número 11. Geralmente, meus queridos, quando nós lemos, a gente coloca um título, né? Mas ao ver o entrelace, a ligação muito próxima entre um verso e outro, nós veremos este sermão com o seguinte título: Unidos a Cristo na morte e na vida. Porém, nós veremos verso a verso. Verso 11, 12, 13, 14, 15. Então, assim, a gente pode fazer algumas divisões, alguns pontos. Unidos a Cristo na morte e na vida, porque de fato é o que acontece conosco, conforme nós veremos. Diante da união que os crentes, que os colossenses têm em Cristo, Paulo afirma, veja o verso de número 11, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão. Paulo, meus queridos, afirma que os colossenses eles já eram circuncidados. Mas como isso é possível se ali haviam gentios e se era justamente esse o conflito que havia naquela igreja? Alguns homens diziam que era necessário que fossem circuncidados os homens, que alguns aspectos da lei cerimonial dada por Moisés, ou melhor, dada por Deus por meio de Moisés, deveriam ser guardados. O fato, meus queridos, é que essa circuncisão dos colossenses, a nossa circuncisão, ela não é feita por mãos humanas. Conforme o texto nos diz, olha o verso 11,
Nele também fostes circuncidados. Nele se refere a Cristo, não por intermédio de mãos, não foi por meio de mãos. E para nós lembrarmos disso, abramos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 17, verso de número 23. Algumas coisas nos parecem um tanto quanto óbvias quando nós lemos e pensamos, né? Gênesis capítulo 17, verso 23. Aqui nós temos a primeira circuncisão. É interessante ao notarmos aqui que a circuncisão ela vem antes de Moisés mesmo. Inclusive é Moisés quem narra esses fatos aqui. Gênesis 17, verso de número 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhes ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então aqui, Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ele foi circuncidado com algo cortante, era assim que era a circuncisão. Uma parte do prepúcio do órgão masculino era cortado como marca. Nós sabemos que há aqui algumas questões, inclusive de saúde, que os livrava de muitas doenças. Mas o principal aspecto, meus queridos, é o que nós vemos aqui. Veja o verso 11. Não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aponta para algo muito maior. A lei dizia, por exemplo, que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus literalmente marca o seu povo, marca todo homem, todo cabeça, com a circuncisão. Ela foi instituída pelo próprio Deus. Mais uma vez, Cristo, o nosso Senhor, tendo sangrado, isso não era mais necessário. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 11 é o seguinte: olha, vocês foram circuncidados, mas não da forma como acontecia no Antigo Testamento, mas nos despojamento do corpo, da carne. Meus queridos, essa circuncisão, ela foi feita de fato separando-nos do mundo, nos separando deste mundo que jaz no maligno. Essa regeneração, ou essa circuncisão, ela acontece nos nossos corações, quando nós nascemos de novo. É exatamente isso que significa circuncisão, ou despojamento do corpo, da carne. A palavra despojamento aqui traz uma ideia, meus irmãos, de algo que é despido, de algo que é tirado. Assim como aquele pedacinho de carne era tirado do prepúcio, era removido do homem. Da mesma forma, o pecado foi removido de nós. Somos libertos do poder do pecado. Nós que nascemos de novo. E a forma de nós sermos salvos é através de um novo nascimento. O Senhor Jesus já havia dito isso a Nicodemos. Te importa nascer de novo? É preciso que você nasça de novo. Nicodemos, inclusive, confuso. Como é que eu vou nascer de novo sendo homem? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Esse nascimento, meus queridos, ele é espiritual. É exatamente isso que significa esse despojamento do corpo, da carne, da mesma forma como era tirado aquele pedacinho de carne, aquela marca, aquela aliança de Deus com seu povo. Da mesma forma é removido o pecado da nossa vida. E talvez você pense: não, mas nós ainda pecamos. É bem verdade. Nós pecamos, mas nós já fomos livres do poder do pecado. Nós já fomos livres, inclusive, da culpa do pecado. Nós pecamos porque nós queremos, porque nós somos habilitados, nós passamos a ver as coisas com outros olhos. Nós podemos, sim, obedecer, mesmo que substancialmente. Nós erraremos. Nós cometeremos pecados. João mesmo nos diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós vamos pecar, mas todos os nossos pecados são porque nós queremos. Porque pela graça de Deus nós somos habilitados a obedecer, tanto que nós obedecemos, mesmo que substancialmente. E a obediência é uma marca do povo de Deus. Você tem obedecido ao Senhor? Você tem obedecido ao seu Salvador? Você tem vivido para Deus? Essa libertação do poder do pecado, essa circuncisão é por meio de Cristo.
Como assim por meio de Cristo? Então, alguns talvez inclusive entendam que quando Cristo foi circuncidado, porque Cristo cumpriu toda a lei em si, então nós somos circuncidados com ele. Não, a ideia, meus queridos, aqui é que por meio de Cristo, por meio dele operando em nossos corações, por meio do Espírito Santo, nós somos circuncidados em nossos corações. Nós fomos regenerados. Alguns erradamente dizem, né? Não, no Antigo Testamento ali o que importava de fato era só as questões exteriores, era somente aqueles ritos, então a circuncisão é importante, inclusive por isso eles cobravam os colossenses, mas nunca foi a intenção de Deus uma circuncisão somente externa. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, ou quando nós olhamos a palavra do Senhor, em Deuteronômio 36, não preciso abrir, aqueles que querem tomar nota, o Senhor Deus diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Veja, o Senhor Deus circuncidará o teu coração. Sempre foi a intenção do Senhor uma circuncisão no coração. Sim, a circuncisão era necessária, era marca, o Senhor inclusive cobra o povo em algumas situações, pela negligência a essa ação, ou esse mandamento. Mas o Senhor estava preocupado de fato com o coração daqueles homens. Jeremias, ano mais tarde, o profeta Jeremias, interpretando inclusive a lei e os mandamentos, ele diz ao povo, em Jeremias 4:4, circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. O Senhor sempre esteve interessado em corações de fato entregues a Ele. Ele diz em Oséias 6,6: misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. De fato, o Senhor quer que nós o conheçamos, que nós nos relacionemos com Ele, não de forma exterior. O Senhor quer que nós estejamos aqui no culto, que cultuemos a Ele no dia dele, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que nós entreguemos as nossas vidas a Ele por inteiro, não de forma teatral, mas de forma verdadeira. Nunca, meus irmãos, veja bem, nunca foi interesse de Deus uma circuncisão apenas exterior. A circuncisão era necessário, mas ela aponta para algo interior. A verdadeira circuncisão é a regeneração do coração do homem. A verdadeira circuncisão é a regeneração do coração do homem. Da mesma forma como Paulo, ou como Deus exigia que o seu povo fosse circuncidado, com a marca da sua aliança, como marca do seu povo. O Novo Testamento ele também requer, ele também estabelece uma marca. Essa marca é bem verdade que é menos sangrenta, é menos dolorosa, e eu diria que até em maior extensão. Antigamente somente os homens eram circuncidados. Aqueles povos, aqueles homens que entendiam que Yahvé, o Deus da aliança, o Deus dos judeus, de Abraão, de Isaac e Jacó, era o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. E uma vez que eles queriam se adentrar e adorar esse Deus, eles precisavam ser circuncidados, inclusive em idade avançada. Eles se sujeitavam a isso. Todos precisavam, de fato, ser circuncidados. E hoje não é diferente. Nós precisamos ser batizados. O batismo é a marca do povo de Deus. E como eu disse, não mais sangrento, não mais doloroso, porque alguém, que nós sabemos muito bem, já sangrou em nosso lugar. E agora nós somos marcados com o batismo. E o batismo, de igual modo, é também as nossas crianças. As nossas crianças são marcadas com o batismo por conta disso. Se eu disse que agora é muito mais amplo, porque também se estende às mulheres, homens e mulheres precisam ser batizados como marca do povo de Deus. As crianças permanecem. As crianças também eram circuncidadas. Não faz sentido se nós cremos que os nossos filhos são discípulos do Senhor, se nós temos instruído eles desde o ventre nas palavras do Senhor, eles também precisam ser marcados com o batismo. Veja o verso de número 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Essa união mística, essa união que nós temos com Cristo, porque nós somos o seu corpo, ele é o nosso cabeça, ele é o cabeça do corpo da igreja. Essa união que nós temos com ele nos garante que nós morremos com ele. E a forma como isso é simbolizado em nossas vidas
é por meio do batismo. Veja o verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. No batismo nós tipificamos, nós mostramos para a igreja, nós testemunhamos para as pessoas que nós morremos para esse mundo. Assim como Cristo foi sepultado, nós também morremos. Nós morremos para o velho homem. É bem verdade, como nós vimos recentemente em Romanos 7, que há ainda esse velho homem em nós que milita contra as coisas de Deus, mas nós não mais nos entregamos, nós resistimos e lutamos e perseveramos pela graça e pela misericórdia de Deus que opera em nossos corações. Então, nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Quando somos batizados, nós testemunhamos exatamente isso para o mundo, que nós morremos. Mas nós, igualmente, fomos ressuscitados. O verso 12 continua: no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Assim como nós morremos para o mundo, morremos para o pecado em Cristo, nós de igual modo ressuscitamos com ele. Paulo fala disso com mais detalhes lá em Romanos. Abra comigo Romanos, capítulo de número 6, verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. E como eu disse, nós ainda pecamos, meus irmãos. Nós erramos, mas nós nadamos contra a correnteza deste mundo, contra a correnteza e os desejos dos nossos próprios corações, porque nós fomos de fato circuncidados em nossos corações, nós que nascemos de novo, aqueles que nasceram de novo. Romanos 6, 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Veja, nós morremos para o pecado. Verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então vejam, meus irmãos, assim como nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com ele. E talvez você pense: como é que eu ressuscitei se eu ainda não morri? Sim, você morreu para o mundo, você morreu para os seus pecados, o pecado não tem mais poder sobre você. E você ressuscitou, você é uma nova criatura. Basta nós lembrarmos, talvez, das mudanças que o Senhor faz, ou fez, e continua a fazer em nossas vidas. O Senhor, de fato, nos muda, o Senhor nos transforma. E esse processo de santificação, voltando para Colossenses, é a marca da igreja. Paulo, inclusive, chama aqueles irmãos de santos e fiéis, porque eles foram separados do mundo. Isso no verso de número 2, capítulo 1, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Aqueles irmãos eram santos e fiéis. Eles já haviam sido circuncidados em seus corações. Eles já haviam morrido para o mundo e nasceram de novo em Cristo Jesus. Paulo encoraja aqueles irmãos, ele instrui aqueles irmãos na verdade. Ao contrário daqueles falsos mestres que diziam que era necessário que eles fossem circuncidados em seus corpos. Isso eram tão somente sombras. A coisa mais importante já aconteceu. E as sombras não têm mais importância quando vem a substância é Cristo. Veja o verso de número 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O estado de todo ser humano, meus queridos, sem Cristo, é a morte. Quando não fazemos parte do reino do Filho do seu amor, somos partes ou somos escravos do império das trevas. Veja o capítulo 1, verso 13. Volte uma página. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo já havia dito isso bem recente, nessa mesma epístola. O fato é, ou você faz parte do povo de Deus, ou você faz parte das trevas, do império das trevas. Você é um escravo de Satanás.
porque nós estávamos mortos, meus irmãos. A prova disso, se nós olharmos para o texto, são as nossas transgressões, voltando aí para o verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Nós transgredíamos a lei do Senhor, nós desobedecíamos o Senhor, nós tínhamos um coração de pedra, mas o Senhor regenera o nosso coração. Essa era o nosso proceder. Nossa mente estava morta para a lei do Senhor, nós não podíamos atender. Um morto, meus irmãos, não pode pedir ajuda, o morto não pode ir ao médico, porque não tem mais jeito. Mas Deus, de fato, age em nossas vidas diante da situação deplorável do nosso ser. Cristo nos dá vida juntamente com Ele. Nós morremos com Cristo no batismo, mas nós também ressuscitamos, nós também gozamos da vida com Ele. Verso 3, na parte terceira do verso 3, vos deu vida juntamente com Ele. Ele nos deu vida. O Senhor Jesus já havia dito lá em João aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só pode dar vida quem tem vida, e Ele é a própria vida. Todas as coisas, todas as vidas foram criadas por meio dele. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Ele é a vida, e Ele compartilha dessa vida conosco, de uma nova vida. Nós morremos e ressuscitamos com Ele, somos novas criaturas, nós já não somos parte desse mundo, nós somos peregrinos. Essa união mística com Cristo, essa união que nós temos com Ele, tão profunda, nos garante não somente a morte, mas também a vida, a ressurreição e vida em abundância. E essa vida, meus queridos, só é possível porque Ele nos perdoou todos os delitos. Veja, verso 13 ainda, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou seja, a forma como nós obtemos vida é tendo o perdão dos nossos delitos. É como se Ele falasse: perdoando todos os vossos delitos, Ele nos deu vida. É dessa forma, tendo o pagamento, tendo o perdão, nós obtemos vida, porque o salário do pecado é a morte. E uma vez que nós estávamos sobre as nossos erros, as nossas falhas, nós iríamos morrer. Mas Ele nos perdoou. E se Ele nos perdoou, agora há vida em nós. E veja, meus queridos, Ele não diz um delito. Ele não diz: olha, vão ser perdoados todos os delitos que você cometeu daqui para trás, tá? Da agora em diante você tem que obedecer perfeitamente. Quem pode obedecer? São todos os nossos delitos, todos os pecados que nós cometemos outrora, todos os pecados que nós cometemos agora e todos os pecados que nós cometeremos estão perdoados em Cristo Jesus. Ele perdoou todos os nossos delitos, é por isso que nós temos vida. E se você ainda não teve o perdão dos seus pecados, clame a Ele por perdão, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos purificar de toda a injustiça, se nós confessarmos a Ele. Nós precisamos, meus queridos, do perdão. Nós precisamos de vida e Ele já nos deu nele mesmo. Em seguida, no verso de número 14, o apóstolo fala dos detalhes desse perdão, como ocorre esse perdão. Então nós vimos aqui que ele fala que em Cristo Jesus nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas de fato em nossos corações. Ele nos livra desse cativeiro, ou desse poder do pecado sobre as nossas vidas. Isso acontece em Cristo. Em seguida ele diz que nós somos sepultados com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele, mediante o poder de Deus que opera em nós. E no verso 3 ele diz que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão dos nossos corações, da nossa carne. Ele nos dá vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E no verso 14, ele fala com mais detalhes, o apóstolo Paulo. É como se ele estivesse fazendo uma crescente. Vocês, de fato, já foram circuncidados. Ele vai trazendo detalhes, vai aumentando o tom. E no verso 14 ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz.
E, meus queridos, o apóstolo Paulo diz aqui que um escrito de dívida foi cancelado. Escrito de dívida aqui dá a ideia de uma espécie de lista de acusações que continham todas as nossas dívidas que o próprio devedor admitia. Era uma nota escrita à mão por um devedor que reconhecia sua dívida. Era uma admissão de dívida escrita por próprio punho. Nós tínhamos uma dívida. Certo teólogo, ao comentar esse termo, essa expressão, ele diz que a palavra era usada como um termo técnico para o reconhecimento de um débito. Era como uma nota promissória, assinada pessoalmente pelo devedor. Eu confesso que eu tenho pouca familiaridade com notas promissórias, mas eu lembro que, na minha infância, na rua de casa tinha um mercado, e lá a gente fazia compra, né, e tinha um caderninho assim, aqueles cadernos normais. E o dono daquele estabelecimento, ele tomava nota. Ele ia anotando lá, o nome do meu pai, da minha mãe, e abaixo tinham todas as dívidas, né, as coisas que nós pegávamos ao longo do mês. Naquela época a palavra era muito mais firme, né, quando as pessoas diziam que pagavam, elas pagariam mesmo. E aquele caderninho constava todas as nossas dívidas. E sempre quando era feita uma compra naquele mercadinho, meu pai ou minha mãe assinavam ao lado, atestando: "Não, eu reconheço que eu estou devendo". Mas o fato, meus queridos, é que essa dívida, isso que nós atestamos, que era notoriamente conhecido, ela foi cancelada. Veja, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, o que nos era prejudicial, o Senhor Deus cancelou esse escrito de dívida. Deus anulou ou apagou a lista de acusações. A palavra aqui traduzida por removeu, significa apagar, anular, queimar ou inutilizar uma acusação ou dívida escrita. Essa palavra aqui também, meus queridos, ela era usada para uma experiência, ou melhor, essa palavra era usada para apagar uma experiência na memória, ou para cancelar um voto, ou ainda para anular uma lei, ou cancelar um débito. Deus anulou o documento de nossos pecados. Ele apagou o registro das nossas dívidas de forma tão perfeita, que é como se eles jamais tivessem existido. Deus não olha para a gente e fica jogando na nossa cara e lembrando dos nossos pecados. Quem faz isso é uma outra pessoa, é o seu inimigo, é Satanás. Deus nos perdoa e nos trata como seus filhos. Ainda um outro teólogo, ao comentar essa passagem, ele diz que o apóstolo Paulo tem em mente aqui um tribunal. O réu está no banco, nós que tínhamos dívidas estávamos no banco dos réus. A escrita repleta de acusações estava sendo lida e preparada. Mas o juiz, que é Deus, inocenta o culpado. Ele nos inocenta, tendo satisfeito na morte de Jesus, seu Filho amado, todas as exigências da lei. Nós tínhamos uma dívida infinita. E outra coisa, senão a morte pagaria. Somente a morte poderia pagar. E Ele nos perdoa essas dívidas. Nós não fizemos nada para isso. Isso é graça, meus irmãos. O perdão das nossas dívidas é graça. E como ele pagou essa dívida, o verso 14 continua, como eu disse, como uma crescente. Ele diz que nossas dívidas foram pagas, foi cancelado aquele escrito que tinha contra nós, que constava de ordenanças contra nós, e nos era, obviamente, prejudicial. E ele diz: removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. Meus queridos, no mundo antigo, quando se cancelava uma lei, um decreto ou uma prescrição, eles eram fixados com uma tábua em um local público, com um prego para que as pessoas pudessem ver. Via um oficial, pegava um local onde todos pudessem ver, ele pegava um prego e apregoava ali. E todas as pessoas podiam ver que aquela lei que nos era prejudicial foi revogada, e agora nós estávamos livres, aqueles que eram prejudicados estavam livres. Naquela época não havia um diário oficial como nós temos hoje, né? Não tinham as redes sociais, as coisas eram muito mais mecânicas e visíveis. Hoje, quando a gente quer publicar alguma coisa, alguém vai tomar posse de um concurso, alguém vai ser exonerado,
Tem um diário oficial onde essas coisas são publicadas, mas era preciso ser colocado para que as pessoas pudessem ver em um local visível. Mas a questão, meus irmãos, é que as nossas dívidas, o pagamento das nossas dívidas não foi escrito com tinta, em um papel, em uma madeira qualquer, foi escrito com sangue. O pagamento das nossas dívidas não foi por meio de palavras, foi o próprio Logos, o próprio Verbo encarnado. O pagamento das nossas dívidas foi saciado pelo seu próprio Filho. O pagamento das nossas dívidas não foi apregoado em um documento, em um lugar qualquer, para que as pessoas pudessem ver. O pagamento das nossas dívidas foi feito na cruz. Não em um lugar qualquer, em um simples lugar, mas na cruz, para que todas as pessoas pudessem ver publicamente que as nossas dívidas foram pagas. Não há mais acusação contra nós. Todos puderam ver publicamente que nós, os seus santos, os seus filhos, comprado por um preço caro, que é o sangue do nosso Criador, o ser mais poderoso desse universo, ele sangrou e foi exposto publicamente, abandonado por todos. E ali estava, meus irmãos, a nossa salvação. Publicamente foi exposto. Assim, ele venceu, expondo publicamente que ninguém, quer principados, quer potestades, podem nos acusar de algum delito, porque Cristo pagou a nossa dívida. Veja o verso de número 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, Satanás não tem nenhum interesse que você esteja seguro da sua salvação. Satanás não tem nenhum interesse que você se arrependa dos seus pecados. Satanás não tem nenhum interesse que você reconheça que as suas dívidas foram pagas. Ele é quem nos acusa. Ele é quem golpeia a nossa própria consciência dos nossos pecados. Mas ali na cruz, todos puderam ver que não há mais nenhuma acusação contra os eleitos de Deus, porque ele os... Verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Cristo triunfou sobre eles na cruz. Cristo venceu todos os nossos inimigos. Cristo venceu até mesmo a morte, porque a morte não podia conter, e ele ressuscitou. João Calvino, ao comentar essa passagem, ele diz: Cristo destruiu a acusação que nos era contrária ao cravá-la na cruz, para que Satanás, privado de suas armas, não pudesse mais nos condenar diante de Deus. A cruz, que parecia o triunfo de Satanás, ou o triunfo sobre Cristo, foi o trono da sua vitória, e o triunfo de Cristo sobre os seus e os nossos inimigos. Meus irmãos, nós estamos seguros em Cristo. E caminhando para o fim, abramos Romanos, capítulo 8, verso 31. Romanos 8, verso 31. Nada, meus irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Isso não é algo inventado pela teologia reformada por si só, né? Isso é extraído das Escrituras. Os crentes, eles perseveram porque nós estamos seguros em Cristo. Veja, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
em todas as coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro podem nos separar do amor de Deus, do porvir e dos poderes, nem altura nem profundidade, verso 39, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus nós estamos seguros. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Vocês não precisam ser circuncidados, porque vocês já foram circuncidados em Cristo. Sim, é necessário o batismo. Inclusive, ele alude aqui ao batismo, no verso de número 12, voltando para Colossenses. Vocês já foram batizados, vocês foram sepultados com Cristo no batismo, mas vocês ressuscitaram com Ele. Vocês não precisam mais temer, porque vocês estavam mortos, mas aquele escrito de dívida que era contra vocês foi perdoado. Deus o perdoou na cruz. Cristo já havia pagado. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses, é isso que Paulo está dizendo a nós. É isso que Deus atravessa os séculos e nos revela por meio da sua palavra. Nós estamos seguros em Cristo. Cristo basta. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E para encerrar, meus queridos, queria fazer 3 aplicações ao coração dos irmãos, ao meu coração. A primeira delas é: sabemos que a circuncisão não é exterior, mas no coração, como um novo nascimento. Eu pergunto a você que está aqui hoje: você já nasceu de novo? Você já teve o seu coração regenerado? Se hoje você indo para casa morresse, ou se ao dormir, amanhã quando o seu celular despertasse, você não acordasse, o que a eternidade te aguardava? Os céus, Cristo, ou um tormento eterno? Só há salvação em Cristo. Longe de Cristo não há salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Foi Ele mesmo quem nos disse. Pense sobre isso. Medite sobre isso. Isso não é um mero detalhe da sua vida. É melhor que nós nem existíssemos, se o que nos aguarda é o inferno. A salvação, a vida em Cristo Jesus é melhor que a própria vida. Pense sobre isso. Você tem um relacionamento com Deus. Não é possível ter um relacionamento com Deus sem o Filho. Hoje, mais uma vez, o Evangelho está sendo pregado a você. Se arrependa. Se você ainda não conhece a Cristo, clame por perdão, clame por misericórdia, e Ele lhe ouvirá. Ele nos ouve. Clame por perdão. O segundo ponto: se você está certo de que Cristo é o teu Senhor e Salvador, que Ele lhe deu uma vida, como está a tua luta contra o pecado? Nós cremos, que nós somos separados deste mundo, que o pecado já não nos escraviza e que nós resistimos contra ele. Nós erramos, certamente. Mas como está a tua luta contra o pecado? Ele te capacitou, Ele nos capacitou para nós vivermos uma vida santa. Você tem se santificado? Deus te dá todos os meios. Sua palavra, você pode clamar a Ele por santidade. Há pecados que nós carregamos por tanto tempo. E às vezes a gente só precisa pedir: Senhor, me transforma. E o Senhor responde. Às vezes não da forma como a gente quer, mas Ele nos santifica. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Talvez você não tenha se santificado, você vive uma vida adúltera, uma vida de mentira, você mente desenfreadamente. Talvez você seja escravo da pornografia, da fofoca, da ira, da inveja, do amor ao dinheiro. Talvez isso demonstre, inclusive, que você ainda não tenha nascido de novo, ou talvez você tenha nascido de novo, mas sua mente está tão cauterizada pelo pecado, você está tão acostumado com ele. Clame ao Senhor, se arrependa. Cristo, por meio do seu Santo Espírito, nos santifica.
E Ele exige santificação do seu povo. Ele exige santificação de mim, Ele exige santificação de você, Ele exige santificação da sua igreja, porque ser santo é uma marca da igreja. Meus irmãos, nessa luta contra o pecado, nós, dia a dia, continuaremos lutando, até que Cristo nos tome para si. Aí sim, nós não teremos mais pecado, mas até lá é um processo contínuo de santificação. Você tem se santificado? Nós precisamos, meus queridos, nos santificar a cada dia. E por fim, talvez você tenha constantemente a sua mente atacada por Satanás, pelas mentiras de Satanás. Ele não tem interesse nenhum em nossa salvação. Ele não tinha interesse nenhum que Adão e Eva cumprissem os propósitos que Deus havia estabelecido lá no Éden. Ele engana a mulher, e todas as mazelas adentram o mundo. E ele continua, ainda é inimigo das nossas almas. E nós vimos de forma bem recente uma aplicação bem semelhante. Se não resta dúvidas de que o Senhor tem falado conosco. Não deixe que Satanás fale o teu coração. Não deixe que ele golpeie a tua consciência, trazendo à tona os teus pecados. Por mais bárbaros que eles sejam, por mais cruéis que eles sejam, eles foram encravados na cruz. Não deixe que Satanás diga a você quem você é, porque você já sabe quem você é em Cristo. Você é um povo santo. Você é um santo do Senhor. E, meus queridos, ali na cruz, Cristo, o Deus homem, ele tinha consciência de todas as coisas. Ele sabia todos os seus eleitos. Ele nos conhece pelo nome. Quando ele estava sangrando ali, exposto publicamente, se você é um eleito do Senhor, ele tinha o seu nome em sua mente. Às vezes a gente é esquecido, né, pelas pessoas e isso nos incomoda, mas você não foi esquecido por Cristo. Cristo não se esqueceu de você. Então diga, meu querido, em alto e bom som, quando Satanás atacar, quando as pessoas talvez disserem para você, a graça de Cristo é muito maior que os meus pecados, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Diga, a graça de Cristo é maior que os meus pecados. Isso não diz respeito à nossa grandeza, pelo contrário, diz respeito à nossa pecaminosidade, mas à graça superabundante de Deus que opera em nossas vidas. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, porque isso é suficiente. É o que Deus tem para nos dizer nesta noite. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Deus eterno, Deus soberano, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se revela a nós por meio da tua palavra. Nós não poderíamos compreender de forma clara a nossa pecaminosidade, Senhor, se o Senhor não nos dissesse que todos pecaram e carecem da tua graça, carecem do Senhor. O Senhor aponta os nossos pecados, mas também diz que em Cristo Jesus nós temos o perdão. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que o teu amado, o teu Filho bendito, o nosso Senhor, nós temos o perdão pelos nossos pecados. Senhor, ninguém sabe o que se passa em nossas mentes de forma tão clara quanto o Senhor. O Senhor conhece os nossos temores, o Senhor conhece os nossos traumas, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece os nossos pecados. Ó Senhor, nos santifica a cada dia. Santifica esta igreja, santifica o teu povo, Senhor. Nós odiamos, Senhor Deus, o pecado, mas nós ainda pecamos, nós nem mesmo entendemos, Senhor,
Nós queremos obedecer ao Senhor, então nos guarde, Senhor. Nos guarde para aquele maravilhoso dia. E aqueles que estão aqui presentes hoje, que estão distantes do Senhor, que talvez nem te conheçam, que eles se acheguem a Ti por meio do Teu Filho, o único caminho. Tem misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas. Tem misericórdia desta igreja. Nos guarda, Senhor Deus, a cada dia, para louvor do Teu próprio nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém.